Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia. Vamos falar sobre o Brasil, sobre características do território brasileiro e, em especial, nesta aula a gente vai falar sobre os climas do Brasil. Então, pensar características de tipos climáticos, o que influencia diferenças no território brasileiro, como isso se desenha no nosso território, extremamente importante para o desenvolvimento das atividades da sociedade. Pensar no clima, pensar nessas características da atmosfera, é pensar também nessa variedade desse fenômeno que a gente chama clima, desse conjunto de fenômenos, e como isso ocorre no território brasileiro. Se é de uma forma mais homogênea ou de uma forma mais diversificada. Então, aula importante, prestem bastante atenção. O objetivo da nossa aula: compreender os tipos climáticos existentes no Brasil, bem como os fatores responsáveis por essas diferenças. Então, vou pensar que fatores são esses, que características que nós temos ali que influenciam nessas diferenças climáticas. Se eu falo tipos climáticos, quer dizer que eu não tenho só um, que eu tenho uma variedade. E o que influencia para que exista essa variedade? Mas para a gente pensar em tudo isso, tem alguns conceitos básicos que sempre temos que relembrar, que sempre temos que analisar para entender depois os tipos climáticos propriamente ditos. Então, que conceitos são esses? Primeiro, por que existem diferentes climas no território brasileiro? Por que há essa diversidade de tipos climáticos no Brasil? Existem algumas características do nosso território que são importantíssimas para a gente entender por que há tanta diferença. Uma delas é a extensão latitudinal do nosso território, ou seja, a extensão no sentido norte-sul, o quanto nosso país é extenso no sentido norte-sul. Isso vai implicar em diferenças climáticas dentro do nosso território. Mas antes da gente falar isso, vamos lembrar algumas coisas importantes ali dos conceitos básicos. Primeiro, quando eu falo de tempo meteorológico, tempo atmosférico, eu estou me referindo a quê? Isso é igual, é semelhante ou compõe o clima? Quando eu penso em tempo atmosférico, eu penso num estado momentâneo da atmosfera. É naquele momento, naquele determinado lugar, eu vou ter certas características dessa atmosfera. Então, eu posso ter chuva durante algumas horas e isso se modificar e passar a ter lá aberturas de sol. Essas mudanças momentâneas num determinado lugar, eu chamo de tempo, certo? Então, analiso somente esse momento. Aí eu vou ter o tempo atmosférico. E com base em estudos, em imagens de satélite, em cálculos matemáticos, se estabelece uma previsão para alguns dias. Pode acontecer de tal forma, pode ter determinada quantidade de chuva, podem ter determinadas características ao longo de alguns dias, em função dessa análise que é feita da atmosfera, certo? Então, esse estado momentâneo, ou seja, uma mudança a curto prazo, é um curto espaço de tempo. Podem ser algumas horas, podem ser 1, 2 dias, 3 dias, essa análise desse tempo, dessa condição da atmosfera. Então, quando a gente vai sair de casa, a gente vai, por exemplo, verificar se vai levar blusa ou não, eu vou ver o tempo atmosférico e não o clima, certo? Sempre que eu vou sair de casa, sempre que eu vou desenvolver alguma atividade, eu preciso analisar as condições do tempo. Por isso que a gente assiste na TV, quando tem informações nesse sentido, a previsão do tempo, certo? Que fique bem claro esse conceito ali para a gente não esquecer. E aí, exemplo que nós vamos ter: a passagem de uma frente fria provoca uma mudança rápida do tempo, que passa de ensolarado para chuvoso, além de diminuir a temperatura. O que eu tive aqui? Uma mudança dessa condição da atmosfera naquele momento. Entrou lá uma massa de ar mais frio, provocou chuva, porque se chocou com uma massa de ar mais quente,
e diminuiu a temperatura. A temperatura ficou menor naquele local onde aconteceu essa mudança momentânea da atmosfera. Isso é um exemplo ali da característica de tempo atmosférico meteorológico, certo? Então a imagem ali do mesmo lugar, mas com duas características dessa mudança aí do tempo atmosférico. E aí nós vamos ter o clima. Qual é a diferença então do tempo e do clima? O que nós dizemos ali? O clima é definido como a média do tempo meteorológico. Então o tempo está contido no estudo do clima. Para eu entender o clima de uma determinada região, eu preciso observar o tempo atmosférico durante longos anos e aí registrar características que se repetem em determinados períodos. Que característica nós vamos ter? De temperatura, de precipitação, da chuva, né? Da umidade, velocidade dos ventos, formações, fenômenos como nevoeiros, enfim, cerração, que a gente chama, né? Tempestades e outras medidas que vão ser feitas ao longo de muitos anos, na verdade, para você estabelecer um tipo climático de um determinado lugar. E para que eu diga que teve mudança nesse tipo climático, eu também preciso fazer observações e estudos ao longo de alguns anos aí das condições atmosféricas daquela região para ver se mudou naquele mesmo período, quando fazia muito frio, agora as temperaturas são mais altas e assim sucessivamente. Então eu vou analisar esses elementos e fatores aqui para entender essas características do clima. Ou seja, eu estudo o tempo atmosférico para estabelecer um tipo climático de uma região. Ok? Então, bem importante pensar nesses dois conceitos. E aí, exemplo, quando eu falo de clima, eu trouxe ali um exemplo. O clima tropical, que abrange grande parte do Brasil, é caracterizado por duas estações ou por dois períodos bem definidos, né? Uma que seria uma fria e seca no inverno e outra quente e chuvosa no verão. Então, eu vou ter diferenças ali de características no inverno e no verão, sempre que é inverno, sempre que é verão, que é aquele período, no clima tropical eu vou ter essas duas características, ou seja, no inverno, como é no clima tropical, frio e mais seco, né? Não tem chuva, chove muito menos, muito pouco, e no verão eu vou ter temperaturas mais quentes e ele é chuvoso. Então, uma estação seca, uma estação chuvosa é uma característica bem marcante ali do clima tropical para a gente entender. Isso acontece nesse período sempre. Foi observado, foi estudada essa característica, foi estabelecido um tipo climático, certo? E os mapas trazem ali as diferenças de quantidade de chuva e temperatura. Olha o que nós vamos ter ali. No inverno, menos chuva, na região de clima tropical, no verão uma quantidade maior de chuvas, só para a gente entender. As diferenças ali das cores também estabelecem as médias de temperatura, uma temperatura um pouco menor e um pouquinho mais elevada ali no verão, não é uma diferença tão grande de temperatura entre um período e outro, certo? O que marca mais é a quantidade de chuva, então é importante a gente pensar. E a primeira atividadezinha da nossa aula, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler as afirmações e vão responder ali. Aquela afirmação se trata de uma característica do tempo ou do clima? Então, façam análise das afirmações, respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos com a atividade, então, algumas afirmações que ficaram ali para vocês
nesse tempinho, analisarem e responderem, colocarem ali ao lado da frase, é sobre o clima ou sobre o tempo que nós estamos falando. Então, nós tínhamos ali algumas afirmações e vamos à correção delas, né? A primeira lá, mudança de curto prazo na atmosfera, de quem eu estou falando? Letra B, quando falamos dele, estamos olhando para as médias de temperatura, precipitação, umidade, entre outros fatores. Quando eu analiso essas médias desses fatores aqui, desses elementos, eu estou me referindo a quem? Depois a letra C, medidas que ocorrem durante um longo período, que se observa durante um longo período. De quem estamos falando? Do tempo ou do clima? E a letra D, a passagem de uma frente fria provoca uma mudança rápida nas condições da atmosfera. De quem que eu estou falando? Então, pensando em tudo isso que foi colocado ali, a resposta que nós temos, da primeira lá, tempo. Então, quando eu falo de mudança de curto prazo, eu estou falando do tempo atmosférico. Quando eu falo lá de analisar as médias de temperatura, quantidade de chuva, eu estou me referindo ao clima. Quando eu falo de medidas que ocorrem durante um longo período, de quem eu estou falando? Também do clima. E quando eu analiso ali a passagem de uma frente fria que provoca mudança rápida na condição da atmosfera, eu estou falando do tempo. Então, quem completou desta forma ali, tempo, clima, clima e tempo, nesta sequência, está correto. Espero que vocês tenham acertado ali e entendido bem esses conceitos. E aí, pensando então nessas características que são analisadas durante alguns anos, 10, 15, 20, até 30 anos, são feitas análises para se estabelecer um tipo climático de uma determinada região. Nós temos os climas do Brasil. Então, divisão dentro do território brasileiro, considerando determinadas características, como quantidade de chuvas, temperaturas médias naquela região, características de influências das massas de ar, que são aquelas mudanças nas condições em determinados períodos. Tudo isso, velocidade e intensidade dos ventos, tudo isso são características que vão determinar os tipos climáticos do Brasil. E que nós temos grandes tipos climáticos no Brasil, que estão aqui no nosso mapa, né? Começando pelo clima equatorial, que compreende ali boa parte da região norte, um pedacinho do centro-oeste, este que está em amarelo aqui. Depois o clima tropical, que ocupa algumas porções lá da região norte e toda a porção central do Brasil. Nós temos o clima semiárido, que é esse que está em verde aqui no nosso mapa. Nós temos o clima tropical de altitude, que está em laranja, e nós já vamos entender por que eu diferencio o clima tropical típico do tropical de altitude, qual é a diferença básica em relação a esses dois. O tropical atlântico, que é toda essa faixa aqui litorânea, e o subtropical, que é na porção sul do nosso território. Então, são os grandes tipos climáticos do Brasil. Por que nós temos essa variedade? Porque nós temos características ali de extensão do Brasil ser grande no sentido norte-sul, ou seja, de latitude, de áreas mais aquecidas pelo Sol do nosso planeta e áreas menos aquecidas pelo Sol, tá? E aí, pensando nisso, vamos conhecer um pouquinho algumas características desses tipos climáticos. No clima tropical, nós temos aquela ideia lá das duas estações bem definidas, né? Sendo uma seca e outra chuvosa. E aqui nós temos um climograma, que é aquele gráfico que mostra para nós as informações de quantidade de chuva e temperatura média ao longo de um ano numa determinada região. Então, em Goiânia, que é uma área de clima tropical, nós vamos ter período menos chuvoso ali entre maio e setembro, e o período mais chuvoso vai de outubro até abril, ou seja, as barrinhas aqui indicam as médias de precipitação ou de quantidade de chuva, certo? Então, um período seco e um período mais chuvoso. E aí nós temos também as médias de temperatura mínima e máxima, que estão entre os 20 e 30 graus no clima tropical, certo? Dando aquela ideia de uma estação seca e uma estação chuvosa. Clima equatorial, de áreas próximas à linha do Equador, que apresentam características ali
de grande umidade, precipitação elevada e temperaturas elevadas também. Então, é um clima quente e úmido, super úmido, a gente pode dizer. E isso é uma característica ali que propicia o desenvolvimento ainda maior da floresta amazônica. Onde tem clima equatorial, nós temos a presença da floresta amazônica pelas características, pela quantidade de chuva, pela umidade elevada e pelas temperaturas elevadas que favorecem o desenvolvimento da floresta ali naquela região, certo? Então, interessante. A área próxima à linha do Equador. E aí nós temos ali também o climograma que vai mostrar para nós essa informação de quantidade de chuvas, né? Então nós temos em Manaus, clima equatorial, elevado índice pluviométrico, chove ao longo do ano muito, então todos os períodos do ano nós vamos ter uma grande quantidade de chuvas. Tem um período ali que ela é um pouco menor, vamos dizer assim, mas ainda é elevado se comparar com outras regiões do Brasil, e tem um outro período que é muita chuva. Então chove sempre, né? Na região de clima equatorial. E as temperaturas médias ali são elevadas também, porque está numa área mais aquecida do planeta, né? Uma área que o Sol aquece mais, que é a região equatorial, certo? Clima semiárido. Vocês podem encontrar ali também a denominação tropical semiárido, né? Que é uma divisão também dentro do clima tropical. Por quê? Porque ele tem características do quê? De baixa incidência de chuvas e temperaturas elevadas o ano todo. Nesta região aqui, diferente dos outros que a gente falou, nós temos temperaturas bastante elevadas, mas uma quantidade de chuva muito pequena. Semiárido quer dizer o quê? Quase sem água. Quando eu digo um clima árido, que é aquele clima de deserto, é sem água, sem chuva. Semiárido é com um baixo índice de chuvas ali, então por isso é uma região bastante seca, né? Uma porção do nordeste do Brasil que é caracterizada por esse tipo climático, certo? E é irregular ao longo do ano, não é bem distribuída ao longo do ano, chove o ano todo, ou tem um período que chove bastante. Na verdade, ela é bem irregular e numa quantidade bastante inferior se eu comparar com outras regiões do Brasil, tá? Então, clima semiárido ali. Perguntinha para pensar em tudo isso que nós falamos até aqui. A principal diferença entre o clima tropical e o semiárido. Que característica que eu tenho que difere esses dois tipos climáticos? Respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos com a correção da atividade. Então a pergunta, diferença entre o clima tropical e o semiárido, o que faz com que um seja mais chuvoso e outro menos chuvoso, é a quantidade de umidade que nós temos em uma região e outra. Uma região é mais úmida, outra região é mais seca, e isso difere esses dois tipos climáticos ali e as características deles, né? E aí, continuando lá, temos o clima tropical atlântico, que se estende por toda a região litorânea do Brasil, desde o Rio Grande do Norte até São Paulo, né?
Bem marcado. E aí nós vamos ter a influência do oceano nessa umidade, na formação ali do que a gente chama de chuvas orográficas ou chuvas de relevo, né? Que é aquela chuva, então eu tenho a formação das nuvens no oceano, o vento desloca ela em direção às áreas de serra, né? E aí essa nuvem fica carregada, porque vai subindo e vai precipitar ali na região de serra. E aí nós chamamos de barlavento, esse vento que empurra ela em direção à serra, e na outra parte lá, depois que já passou a serra, a gente chama de sotavento, que é uma área que a quantidade de chuva é menor, por menor influência dessas características ali do oceano. Então, no clima litorâneo do Brasil, a gente tem bem marcada essa característica da formação das chuvas orográficas, certo? E aí, clima tropical de altitude, acontece em algumas áreas do sudeste do Brasil, principalmente ali, com altitudes mais elevadas. Ele tem características parecidas com o clima tropical típico, mas as temperaturas são mais amenas, mais baixas, as médias, por estar em regiões mais elevadas. Tem verões chuvosos e invernos com baixos índices de chuva, como acontece no clima tropical, mas a diferença básica é de temperatura mais amena, mais baixa, mais suave, né? Se comparar com o tropical. Clima subtropical tem as 4 estações bem definidas, bem marcadas. Você sabe exatamente quando é o inverno, a primavera, o verão, o outono. Por quê? Porque as mudanças ali das condições são bem marcadas. O inverno extremamente frio e rigoroso, depois a gente vai ter uma mudança ali, uma transição na primavera e os verões quentes, por exemplo. Então eu consigo perceber isso no clima subtropical e compreende a porção sul do Brasil, tá? A região sul do Brasil está caracterizada pelo clima subtropical. Então as 4 estações ali bem definidas. Mais uma perguntinha ali, mais um quiz para vocês pensarem. Qual clima do Brasil tem as estações do ano bem definidas? Falamos sobre ele agora há pouco. Responda, a gente já volta para corrigir. Voltamos com a correção da nossa atividade ali, bem tranquila de responder. Pergunta: o clima do Brasil que tem as estações do ano bem definidas, e a nossa resposta é o subtropical. Conseguimos perceber a diferença ali de 4 períodos ao longo de um ano, com características bem específicas em cada um deles, certo? Então, estações bem definidas. E aí, pensando no que nós estudamos hoje, no que nós aprendemos hoje, a diferença entre tempo e clima,
a importância de se entender essas características de tempo e clima, os tipos climáticos brasileiros, a importância também desses tipos climáticos do Brasil e porque eles diferem de uma região para outra no nosso território. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.